Olá, amados, olá, queridos. Eu quero cumprimentá-los mais uma vez com a paz do Senhor e deixar um vídeo do coração de Deus para o teu coração. Vemos que no Evangelho de João o Senhor começa a revelar o seu grande amor. E quando ele vai se revelando no seu grande amor, ele começa a trazer algumas simbologias de como Jesus pode se manifestar nas nossas vidas. Então ele fala que ele é o pão vivo que desceu do céu, ele fala que ele é o bom pastor. E nessa passagem que eu quero compartilhar contigo, no Evangelho de João, capítulo de número 9, ele diz que Jesus é a luz do mundo. E para que ele possa se manifestar como a luz do mundo, nós vemos aqui no capítulo 9... que Deus ele começa a fazer uma grande cura, ele faz uma grande cura num cego de nascença. E há muitas dissensões, há conversas aqui entre fariseus, os pais do próprio cego acabam ficando com medo de ser expulso da sinagoga, mas eu quero propriamente me ater ao versículo 10, quando perguntam para o próprio cego da seguinte maneira: como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. E então fui, lavei-me e vi. Eu quero colocar um tema nessa mensagem curtinha que você vai ouvir hoje. Fui, lavei-me e vi. Essa passagem nos diz que Jesus ele se encontrou com o cego. Estavam junto com ele alguns discípulos. E os discípulos começaram a perguntar para ele: mas quem foi que pecou? Foi a mãe? Foi os antepassados? Quem foi para que ele nascesse dessa maneira cego? E Jesus respondeu assim: foi assim para que se manifestasse a glória de Deus. E a Bíblia diz que quando Jesus apareceu diante dele, que ele cuspiu na terra e ele juntou daquela saliva, ele fez um lodo, ele passou nos olhos do cego e ele disse: vai e lava-te ao tanque de Siloé. E assim você vai voltar depois, com certeza vai voltar vendo. A primeira observação que eu quero dizer para você: muitos culpam você de tantos erros, de tantos pecados, de tantas coisas. E talvez você mesmo está olhando para esse problema que você está vivendo e está dizendo: mas por que eu estou vivendo isso? Aonde foi que eu errei? Aqui procurava um motivo que esse homem estava cego. E o que aconteceu? O próprio Jesus disse: foi assim para que se manifestasse a glória de Deus. Eu quero já começar de antemão na introdução dessa mensagem dizendo: está sendo assim na tua vida. Tá tudo apertado, tá tudo difícil. Para você talvez não tenha explicação, mas é para que manifeste-se a glória de Deus. Outro ponto que eu achei importante nessa mensagem é que a forma como Jesus curou. No paralítico, Jesus disse: perdoados são os seus pecados. Quando chegou diante do cego de Betesda, do cego Bartimeu, ele disse assim: o que queres que eu te faça? E logicamente ele começou a ver. Mas na vida deste homem, o Senhor pegou algo que nós consideramos nojento, que é um cuspe. Ele cuspiu no chão, ele criou lodo e ele logicamente tocou na vida daquele homem e falou para ele assim: vá e lava-te. Deus pode pegar aquilo que é escória, aquilo que não tem valor, aquilo que é considerado para você nojento, aquilo que para você as pessoas olham no chão e falam assim: aquilo ali tá na sarjeta, não tem nada. Ele vai vir por caminhos, aleluia, para trazer socorro para a tua vida de onde você menos imagina. Ele pegou uma saliva e os judeus acreditavam que tinha uma propriedade terapêutica na saliva. E ele utilizou talvez isso até como uma maneira de que ativasse a fé daquele homem. Mas o importante foi o seguinte: o cenário daquele lugar era a festa dos tabernáculos. Estava-se ali em Jerusalém. E nos ensina a palavra que naquele momento ele disse: então fui, lavei-me e vi. Para que Deus possa fazer algo, a primeira coisa que tu tem que ter na tua vida é obediência. Se ele não tivesse ido, porque ele disse: eu fui, aonde Deus enviou, nada ia acontecer. O que você está esperando para obedecer neste dia? O que você está esperando para mudar de vida? O que você está esperando para se consertar? O que você está esperando para mudar teu caráter? O que você está esperando para tomar essa atitude para regularizar a tua situação? Seja no banco, seja na tua vida pessoal, seja na igreja, o que você está esperando?
Um dos atributos para que ele fosse curado é ir aonde Deus mandou. Segundo, me lavei. Aqui nós vemos, eu fui estudar um pouquinho sobre a passagem, diz que o tanque de Siloé era um reservatório de água que descia da fonte de Gion. Um reservatório que descia, e Siloé significava-se enviado. Ele foi se lavar no enviado, naquilo que era enviado. Ele foi se lavar em Jesus. Não adianta você passar em sal grosso, não adianta você passar em corrente de sal, não adianta você beber água que foi ungida. Deus quer que você se lave por dentro. Arranque a mágoa, arranque a tristeza, arranque aquilo que te oprime, arranque aquilo que te prende. É tempo de se lavar em Jesus. Não adianta você ficar tomando passe simplesmente. Não adianta fazer nada disso. O que Deus quer é que você se lave nele. Tem muitos que estão tentando se lavar só com maquiagem da Mary Kay, se lavar usando uma roupa bonita de marca da Dudalina. Não vai resolver. A Bíblia diz: fui, lavei-me. Lavei-me aonde? No tanque de Siloé. Acreditava-se que tinha ali uma propriedade terapêutica nesse tanque, mas não era nada comprovado. O que era importante saber é que ele estava se lavando no próprio Senhor. Siloé significa enviado. Ele estava se lavando em Jesus, se lavando no enviado, arrancando aquilo que deixava ele daquela maneira. Outra coisa que é importante: fui, lavei-me e vi. O tanque de Siloé recebia águas terapêuticas vindas da direção do templo, que vinha lá do templo, e vinha as águas da fonte de Gion. Deus nos enviou o seu Filho, vindo do templo celestial. Para quê? Para que as águas, ao correrem dentro de nós, pudessem curar a nossa cegueira espiritual. Deus quer abrir seus olhos hoje. Você pode estar vendo tudo isso em volta carnalmente, mas o reino espiritual, Deus quer abrir teus olhos. A tua briga não é contra o teu marido, a tua briga não é contra o teu chefe, a tua briga não é contra o teu pastor. Abra os olhos espirituais neste dia e saiba que Deus tem algo grande para fazer em você e através de você. Nós vemos que a fé deste homem foi movimentada. Houve muitas dissensões. Essa passagem é muito rica e não vai dar para eu exaurir ela nesses poucos minutos. O que eu apenas quero que você entenda é que a fé deste homem começou a ser movimentada. Quando apertaram a primeira vez ele disse: fui, lavei-me e vi, eu obedeci. A segunda vez que apertaram ele disse: ele é profeta. Eu só sei que se ele não fosse de Deus, ele não me fazia cura. E quando apertaram ele mais uma vez, quando a família dele ficou com medo de entregar ao qual tinha havido uma cura por ser sábado. E a palavra do Senhor diz que novamente apertaram ele e acharam que Jesus era pecador, julgaram Jesus. Ele virou e falou assim: ó, se é pecador eu não sei. Eu só sei te dizer que eu era cego e agora eu vejo. Os homens expulsaram esse homem da sinagoga, jogaram ele à margem da sociedade. E Jesus, no versículo 35, se encontrou com ele. E a palavra do Senhor fala claramente que ele fez uma pergunta a esse cego. Ele foi a primeira pessoa que ele estava vendo ali no momento de visão espiritual nessa hora. E ele disse: você crê no Filho do Senhor? Ele disse assim: eu creio. E a Bíblia diz que ele o adorou. Jesus, ele é a luz do mundo. Adore-o nessa manhã. Adore-o nessa tarde, adore-o nessa noite. Ele veio para abrir tua visão espiritual. Ele veio para poder mudar a tua sorte. Ele é o médico das almas e ele está curando a tua alma hoje. Eu quero interceder pela tua vida nessa hora, dizendo: Deus, visita essa vida onde ela está. Se o Senhor abre os olhos espirituais para que ela possa ver, para que ela possa receber, para que ele possa receber colírio para os olhos, mas cura para a alma. Receba essa palavra e siga esses passos. Fui, lavei-me e vi. Se você obedecer, se você for onde Deus te enviar, se você se lavar no Senhor, a tua visão espiritual será aberta e o nome dele vai ser glorificado. Meu nome é Paula Bernardo, eu sou pregadora da palavra de Deus e eu tenho essa palavra do coração de Deus para o teu coração. Deus te abençoe poderosamente. A paz do Senhor.